Para a gente poder falar de derivada de função de várias variáveis, vocês já devem ter percebido, eu falei de gráfico de função para falar de gráfico de função de duas variáveis. Eu falei de limite de uma variável para falar de duas. E aqui, então, eu preciso falar sobre a derivada de função de uma variável para poder falar da derivada de função de duas variáveis, já que a gente vai precisar desses conceitos. Então, vamos pegar uma função de uma variável, y igual a f de x. A definição de derivada é um limite. A definição de derivada é o comportamento infinitesimal, digamos assim, da reta tangente próximo do ponto. Então, a definição formal de derivada é a derivada da função em um ponto x, ela é definida como sendo o limite quando ΔX tende a zero, a gente costuma chamar esse ΔX de h em algumas aplicações, de f de x mais ΔX menos f de x sobre h. Essa é a definição formal de derivada quando esse limite existe. A interpretação geométrica dessa derivada, vocês devem lembrar isso lá do cálculo, é que você tem um ponto x, você tem um ponto x mais um tequinho, x mais um pedacinho, você tem a função no ponto x, então aqui seria o f do x, e você tem a função no ponto x mais um tequinho. Então, aqui é a função no ponto x mais um tequinho do x, que a gente às vezes chama de h. Essa equação, ΔX é essa diferença entre o x e o x mais o tequinho. Essa distância é ΔX. Quando você faz essa razão, deixa eu fazer ela aqui em vermelho, essa diferença é essa diferença aqui, que eu posso representar aqui em cima desse eixo. É o mesmo comprimento, esse pedacinho que eu marquei em vermelho. Esse tequinho aqui é essa diferença no x, que eu posso representar aqui. Então, quando eu faço essa razão, eu estou fazendo simplesmente a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente desse triângulo aqui. Essa razão vai me dar a tangente de um certo ângulo alfa, a tangente de alfa. Só que esses pontos são pontos do gráfico da minha função. Então, o gráfico da minha função pode ser algo assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar passando por esses dois pontos. Não. Mais ou menos. Assim. Mais ou menos assim. Tá? Esse aqui, imagina que é o gráfico da sua função. Isso aqui lá no cálculo 1 é feito bem detalhado. Ficou meio virado, mas dá para entender. Esse é o gráfico da sua função. Então, o que você tem é uma reta secante ao gráfico da função. Você tem uma reta que cruza o gráfico da função em dois pontos. Nesses pontos que ela cruza, a gente tem esse triângulo. Com esses pontos que ela cruza, a gente consegue definir esse triângulo aqui. E essa razão vermelha dividido pela razão verde nada mais é do que a tangente desse ângulo formado pelo triângulo. O que significa esse limite quando ΔX tende a zero? Significa que se antes eu tinha um gráfico de função e uma reta secante a esse gráfico, desculpa pessoal, eu encosto a mão ali, uma reta secante a esse gráfico, o que eu vou fazer vai ser diminuir o ΔX. Então, cada vez mais eu vou fazer esses pontos ficarem mais perto. E essa reta que é secante passa a ser lá no limite a reta que é tangente ao gráfico da sua função. Então, a derivada de uma função nada mais é do que a inclinação da reta tangente. Então, eu tenho um certo ponto, x, f de x. Nesse ponto existe uma única reta que é tangente ao gráfico da função. Aqui em roxo é o gráfico da minha função.
mais ou menos o que eu tentei desenhar ali para vocês antes. Esse é o gráfico da minha função, y igual a f de x, e esse carinha aqui, a tangente desse ângulo alfa, lá no limite, quando esse ΔX tende a zero, é a derivada da função f no ponto x. E essa tangente, ela veio da onde? Ela veio desse triângulo retângulo que está aqui destacado em azul. O que aconteceu é que essas retas foram mudando, os triângulos foram mudando até o ponto que a gente chega na reta que é tangente. Então, a ideia da derivada geometricamente é essa. Você tem uma reta que é secante, e essa reta que é secante vai diminuindo essa distância ΔX até o ponto que essa reta secante, até o ponto que esses dois pontos que cortam o gráfico não sejam mais dois pontos, sejam apenas um. E aí a gente está falando não mais da reta secante, mas da reta tangente ao gráfico da função. A partir dessa reta tangente a gente consegue um monte de outras informações associadas ao gráfico da função f. Então essa é a interpretação e definição da derivada de função de uma variável. Ela é esse limite entre um x mais um tequinho do x, quando esse tequinho tende a zero. Algumas notações. Derivada pode vir representado dessa forma, dy com relação a x. Essa notação aparece também em equações diferenciais, essa notação também. São todas notações de derivada com relação à variável x. Então, percebam que nessa notação, a nossa variável x ela está explicitada. Eu estou derivando a função e a minha variável independente é a variável x. Essa derivada ela é chamada de derivada ordinária de primeira ordem. Algo ordinário é algo comum. Algo extraordinário é algo fora do comum. Então, aqui é a derivada comum de primeira ordem, porque a gente derivou uma vez apenas. Eu posso derivar uma, duas, três vezes, dependendo da função que eu tenho, eu posso derivar quantas vezes eu quiser. Então, geometricamente, a derivada da função representa a inclinação, como eu falei ali antes, representa a inclinação do gráfico, da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0, y0, num ponto específico, x, f de x. Quando eu falo de função de várias variáveis, a interpretação é a mesma, só que agora eu tenho duas variáveis, x e y. Então, vamos considerar que eu tenho uma função de duas variáveis, x e y dentro de um domínio, que é um subconjunto dos números reais. E agora eu tenho não só mais uma derivada, mas sim derivadas parciais. Então, eu tenho um ponto no domínio, e eu digo que as derivadas parciais da minha função são definidas como: a derivada parcial com relação a x vai ser aquele mesmo limite que a gente fez antes, só que o tequinho está só associado à coordenada x. A coordenada y se mantém igual. Então, é um limite quando o tequinho tende a zero, mas o tequinho está só associado a uma pequena variação na coordenada x. Então, é exatamente o que a gente fez antes. Você tem um ponto, só que agora o teu domínio é um ponto do x e y, você tem o x e y. Eu vou movimentar o x e y só um tequinho para trás ou um tequinho para frente. Nesse caso, para frente seria x mais ΔX. Então, o meu tequinho não vai ser em qualquer direção, não vai ser em qualquer vizinhança. Vai ser limitado. Ai, ficou apertando isso aqui, perdão. Até eu me irrito às vezes. O teu tequinho vai ser somente limitado ao eixo x. Limitado ou para frente ou para trás com relação ao eixo x. Percebam que a diferença nesse caso vai estar na notação, tá? Aqui você vai continuar representando o x como variável da derivada, só que agora é esse símbolo tortinho, tá? É um D, mas é um D mais arredondado. Esse é o símbolo da derivada parcial da função com relação à variável x, se esse limite existir. A mesma coisa para a variável y.
Então, o limite, a derivada parcial da função com relação a y vai ser esse mesmo limite de antes da derivada ordinária, só que o tequinho vai estar aonde? O tequinho vai estar só no y, e é o tequinho do y que tende a zero. O que muda é esse d mais fresco, e esse d mais arredondadinho, tá? Mais cursivo, e o y para dizer que eu estou derivando com relação à variável y. Geometricamente, a interpretação é análoga, x e y aqui. Geometricamente, você tem a mesma interpretação, você tem um ponto x e y no teu domínio. Só que agora você está pegando um tequinho no y para frente ou eventualmente um tequinho no y para trás. Então, você está variando somente o ponto em y, certo? Então, você está andando próximo daquele ponto, mas você está só analisando com relação à variável y. A notação, muito importante, porque se você escrever a notação errada, vai dar a ideia errada. A notação que a gente vai usar vai ser essa aqui. A derivada parcial com relação a x e derivada parcial com relação a y. Pode ser que em alguns casos vocês podem escrever assim também, tá? Então, a derivada com relação a x, você faria um fxzinho, linha, ou um fyzinho, linha. Mas, em geral, a gente vai usar essa notação aí da fração, tá? Mas em alguns textos vocês vão poder encontrar alguma coisa parecida com isso, com esse xy como índice. Qual é o nome dessas derivadas? São derivadas parciais, porque eu tenho duas variáveis, também de primeira ordem. Depois a gente vai ver na aula de amanhã que eu posso derivar essas funções quantas vezes eu quiser, certo? Então, vamos ver o que, digamos assim, interessa pra gente aqui, que seria o cálculo. A definição é um limite, então, para algumas funções mais complicadas, eu tenho que fazer pela definição. A gente vai fazer uma pela definição e depois vai ver como que eu posso calcular isso de uma forma mais simples. Mas todas elas são obtidas. Por trás do cálculo que a gente está fazendo está a definição de derivada. Então, considera essa função de duas variáveis, 16 menos x² menos y². A gente já falou sobre essa função. Essa função é um paraboloide circular e no zero é uma circunferência de raio 4, certo? Então, o gráfico dessa função é algo assim, mais ou menos, e aqui em cima ele está lá no 16. Então, se eu olhar lá na minha lista, x², y², os dois com o mesmo sinal, representam um paraboloide. Só estou dando uma ideia geométrica. Esse é o gráfico da função. Sempre bom a gente lembrar. Mas eu não quero olhar o gráfico por enquanto. Eu quero a derivada parcial no ponto 1 e 2. Ambas as derivadas parciais, com relação a x e com relação a y. Então, vamos fazer esse cálculo. A derivada parcial, isso está lá na definição. A derivada parcial com relação a x em um ponto 1 e 2. Então, eu tenho os valores de x e y. Como eu quero derivar com relação a x? Isso é o limite quando o tequinho tende a zero da função. A partir do 1, eu vou variar um pouquinho, mas vou manter o y igual, menos a função no ponto 1 e 2, dividido pelo tequinho do x. Então, só tem uma variável, que é a função no tequinho, enquanto ela vale naquele pedacinho que está ali. O que eu preciso nesse limite, eu preciso de duas informações que a gente não calculou ainda. Eu preciso desse valor de função e desse valor de função. Então, a gente vai calcular esses dois objetos. Vou começar pelo roxo. A minha função é f de xy igual a 16 menos x² menos y². Quando x for 1 e y é 2, basta eu substituir 1 e 2 na regra da função. Então, isso é 16 menos 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado, isso aqui é 11. 16 menos 5 é 11. O que vai ser f
de 1 mais delta x e 2. Onde tiver x, eu vou substituir tudo isso aqui que está dentro do x. Então, isso é 16 menos 1 mais delta x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter 16 menos 4 é 12. E agora eu vou abrir essa diferença de essa soma aqui. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. 12 menos 1 vai dar 11, menos 2 delta x, menos delta x. Trocou o sinal de todo mundo. Então, eu calculei as duas partes, aqui meu gato está derrubando tudo. Calculei as duas partes que eu preciso para o cálculo desse limite. Feito isso, então, eu vou continuar o cálculo do meu limite. Isso aqui foi um rascunho, né? Então, agora eu vou ter, deixa eu só diminuir um pouquinho. Eu vou ter o limite quando delta x tende a 0. A parte vermelha eu vou substituir aqui, então. 11 menos 2 delta x menos delta x quadrado. É tudo delta x ao quadrado, tá? Delta x é o nome da variável. Se você quiser chamar de h, porque você prefere h, tudo bem, pode usar h. Quanto que é o valor da função no ponto 1 e 2? 11. Tem um menos da fórmula, então menos 11. Tudo isso dividido por delta x. Olha o que vai acontecer com esse limite. Isso vai acontecer sempre que a minha função for uma função polinomial mais simples, digamos assim. 11 positivo com 11 negativo vai cortar. Aqui em cima eu tenho um delta x, vai cortar com esse de baixo, então vai ficar menos 2. E onde tem esse delta x ao quadrado, vai cortar o quadrado de cima com um de baixo, menos delta x. Pronto, você chegou num limite que às vezes pode ser bem simples. Qual é o limite disso quando essa variável tende a 0? Menos 2 menos 0, que é igual a menos 2. Então, isso nos diz que a derivada parcial da função com relação a x no ponto 1 e 2 é igual a menos 2. Como que a gente fez esse cálculo? Pela definição da derivada da função. A definição sempre funciona em todos os casos. O cálculo imediato, que a gente vai ver mais para frente, pode não funcionar em algumas situações. A definição sempre funciona, certo? Então, aqui a gente tem o cálculo da derivada parcial da função quando x for igual a 1 e y for igual a 2. A derivada parcial com relação a x. Agora, eu vou fazer o mesmo cálculo com relação a y. Vou copiar a minha função aqui. Vou copiar toda essa parte aqui. Na verdade, vou copiar isso aqui também. Eita, pra cá você. Deixa eu colar aqui. Então, eu vou colar a função que eu precisava saber. Esse roxo eu vou colocar ali ainda. Esse vermelho eu vou apagar. Então, agora eu quero calcular a derivada parcial com relação a y no ponto 1 e 2. Como é que eu faço isso? Com relação a y no ponto 1 e 2, o tequinho é um tequinho no y. Quem está variando é o tequinho no y. O 1 está fixo, o que vai mudar é que agora eu vou ter 2, porque o y é 2, mais um tequinho. Então, aonde... Opa! Botei x. Mais uma pequena variação no y, que eu posso chamar de h, se vocês preferirem. Então, tá aí essas duas informações. Essa parte aqui é a mesma de antes. Eu já tinha essa informação, eu sei que a função no ponto 1 e 2 vale 11. O que eu preciso é dessa parte, e essa parte, então, eu tenho f de 1 mais 2 delta y vai ser 16 menos 1 ao quadrado, menos o y, que é tudo isso, 2 mais delta y ao quadrado. Vou desenvolver essa parte, eu vou ter 15, 16 menos 1, 15, menos quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso vai ser 15 menos 4, 11,
menos 4 ΔY menos ΔY ao quadrado, que é a minha variável. Então, tenha todas essas informações. Isso é uma informação que a gente vai precisar para calcular aquele limite. E agora, então, eu vou continuar o cálculo do meu limite. Isso é o limite quando ΔY tende a zero. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Essa parte toda em vermelha vai ser 11 menos 4 ΔY menos ΔY ao quadrado. F de 1 e 2 é 11. O sinal é da própria expressão da derivada. Tudo isso dividido por ΔY. O que vai acontecer de novo? Não por coincidência, mas pela definição, pela maneira como a gente calculou as funções. 11 com 11 corta. ΔY vai cortar, vai ficar menos 4. Aqui vai sobrar um ΔY em cima. Quando isso aqui vai a zero, esse limite é igual a menos 4. Portanto, a derivada parcial da função agora com relação a y no ponto 1 e 2 é igual a menos 4. Esse é o cálculo, então, da derivada parcial. Quando eu tenho uma função de uma variável, o cálculo funciona do mesmo jeito. Só que aplicar esse limite aqui não é muito prático. Então, a gente tem... Lembra aquelas regras de derivação que a gente tem na tabela? Todas elas são aplicações do limite da derivada da função para alguns casos especiais. Então, alguém foi lá e disse assim, quando a função for na x, como é que fica? Aí fez e viu que ficava de um jeito. Então, a gente pode usar esse valor como se fosse uma cola, como se fosse uma maneira mais imediata, não meio uma cola, mas uma maneira mais imediata de calcular as derivadas da função. Então, aqui, para a função de várias variáveis, a gente vai ter o mesmo procedimento. Como que a gente vai calcular isso na prática? Como que a gente vai fazer isso no nosso dia a dia? Então, uma forma mais prática de calcular as derivadas parciais aí eu vou pedir para vocês me ajudarem agora, interpretar a variável que você não quer olhar como se fosse uma constante. Então, por exemplo, se eu quero derivar com relação a x, eu vou só olhar o x e vou apagar o que as outras partes das outras variáveis eu vou imaginar como se fossem números, tá bom? Então, me ajudem aí. Esse é o mesmo exemplo que a gente acabou de resolver, no mesmo ponto que a gente tinha, que era o ponto 1 e 2. Então, a sua função é essa função aqui. Vou fazer de preto, tá? F de xy igual a 16 menos x quadrado menos y quadrado. Essa é a sua função. Você quer derivar isso aqui com relação a x, certo? Então, estou derivando com relação a x. A princípio, num ponto qualquer. Então, depois a gente vai colocar x igual a 1 e y igual a 2, num ponto qualquer. O que você vai fazer? Você vai pegar o gráfico da sua função e vai olhar para ele. Então, a função é 16 menos x quadrado menos y quadrado. Eu quero derivar isso com relação a x, então eu vou derivar. Só que eu vou olhar só para a variável x. O que não tiver pintado em roxo é constante, é como se fosse um número. Qual que é a derivada dessa função aqui com relação a x? Quanto que é a derivada de 16? É zero, porque a derivada de constante é zero. Quanto que é a derivada de y ao quadrado com relação a x? Também vai ser zero, porque ela não está pintada, ela não está colorida. Então, a derivada dessa função com relação a x vai ser só menos 2x. Entenderam o que eu fiz? Quando eu derivo com relação a x, essa é a parte mais importante, assim, top 2, top 10 do cálculo 2. Você saber derivar uma função parcialmente, tá? Então, quando você quer derivar com relação a x, você pega a tua função e vai derivar normalmente usando as regras lá da tabela, aquela coisa toda, só que você vai olhar só para o x. Se eu tenho só o x como variável, a derivada de menos x quadrado é 2x. Pronto. Lá no ponto que a gente calculou,
A gente calculou essa derivada quando x era 1 e y é 2. Então, eu vou calcular essa função aqui quando x for 1 e y for 2. Se o x for 1, isso aqui é menos 2. Que é exatamente aquele valor que a gente chegou fazendo pela definição. Lembra? Se vocês olharem aí depois nos slides, vocês vão ver que é exatamente o valor que a gente chegou antes. Então, a diferença é você olha só para a variável que você quer derivar. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou derivar essa função com relação a y. Depois que eu vou substituir o ponto. Então, eu vou pegar a minha função 16 menos x² menos y ao quadrado. Eu vou derivar com relação a quem? Com relação a y. Então, eu vou olhar só para a variável y. Me respondam no chat quem que é a derivada dessa função. 16 menos x² menos y ao quadrado, só com relação a y. Como que eu sei com relação a quem que é? Por causa do símbolo que eu estou usando para a derivada. Quem que vai ser? Menos 2y. Menos 2y. Eu gosto sempre, quando eu passo essa parte, de pintar, porque aí destaca bem no olhar, assim, quem que você tem que olhar e quem que você tem que ignorar, porque é constante. Então, menos 2y. Antes a gente calculou essa derivada com relação a y, por isso a notação, tá vendo? Importante para dizer quem que você está derivando, no ponto 1 e 2. Então, eu vou calcular essa função quando x for igual a 1 e y for igual a 2. Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes 2, porque o y é 2, que é menos 4. Que é exatamente o valor que a gente chegou pela definição. Então, essa é a maneira prática de fazer derivada parcial. Você olha só para a variável que você quer derivar e todo o resto que for constante, todo o resto as outras partes da função vão ser constantes. E aí, derivada de função constante é igual a zero. Tá bom? Então, meu objetivo na aula de hoje é praticar essa regra e depois, num slide, falar sobre a interpretação geométrica baseada na interpretação geométrica que a gente viu para a função de uma variável. Então, me ajudem aí que a gente vai precisar. Quem tem que treinar esse cálculo são vocês. Eu já treinei bastante. Então, vamos fazer essa conta. Tenho essa função, que é uma função, sei lá, uma temperatura num certo tempo t e numa certa altura h, por exemplo. Então, uma função de duas variáveis. E eu quero calcular t, a função t maiúsculo, quando eu estiver no ponto t e 100. Então, calculem para mim primeiro, quanto vale essa função se eu tenho um t que eu não conheço o valor, mas eu sei que o h é igual a 100. Eu sei que é h porque é a segunda variável aqui da minha definição. Nesse caso, o t é uma incógnita, então você mantém ele aqui na sua função, t de t e 100. Então, onde tiver h, eu vou colocar 100. Então, isso aqui vai ser menos 5/36 de t quadrado, porque o t continua, mais 10 terços de t. Onde tem h, eu coloco 100. Então, 1 sobre 100 vezes 100, mais 10. Então, isso aqui vai ser... Vamos ver. 100 menos 100. 100 dividido por 100 dá 1. Dá 1 negativo. 1 negativo com 10 positivo dá 9. Então, isso aqui é igual a 9. Certo? O que eu tenho aqui quando eu fixo uma variável? Quando eu dou o valor para uma variável? Eu tenho uma função que só tem um parâmetro. Ela só tem como parâmetro a variável t. Então, ela passa a ser uma função de uma variável. Então, se eu quiser, eu poderia renomear essa função como sendo uma f. Posso colocar um índice para dizer que o h é igual a 100 de t, uma função de uma variável. Tá? Só para a gente treinar alguns algebrismos com a função. E aqui eu quero calcular as derivadas parciais no ponto com coordenadas 100 e 2. 12 e 100.
Então, eu vou fazer de dois jeitos diferentes, tá? O primeiro jeito vai ser o seguinte. Como a gente fixou essa função aqui, eu derivar a minha função t com relação a x, como eu quero calcular essa derivada no ponto com coordenadas 12 e 100, em particular, aqui eu tenho h igual a 100, que tem o mesmo valor daqui, tá vendo? Então, quando o h for igual a 100, eu vou cair numa função como essa, parecida com essa, o meu valor de y, o meu valor de h, o valor da segunda coordenada, é 100. Então, eu posso fazer o seguinte, essa derivada com relação a x não, né, com relação a t, ela pode ser interpretada como sendo a derivada dessa função f que eu defini acima, com relação à variável t. Então, uma forma de derivar é isso. Vamos calcular a derivada. Quem que vai ser a derivada dessa função aqui com relação a t? É uma função de uma variável só, certo? Quando eu derivar esse t, vai ficar 2 em cima e 36 embaixo, vai simplificar, então vai ficar menos 5/18 de t. Esse 10 terços vai ficar sozinho. Vai ficar 10 terços. O que eu fiz? Eu primeiro analisei como uma função de uma única variável e derivei. O valor dessa derivada, quando t for igual a 12, vai ser, no lugar dessa função, colocar 12, 10 terços. Isso aqui, vou pegar na calculadora, vai ficar menos 5. 5 vezes 12 é 60, né? Então, vai ficar menos 60 sobre 18, mais 10 terços. Isso aqui vai ficar zero. Que bonitinho. Vai ficar zero o resultado. Então, como que eu calculei essa primeira derivada parcial? Eu interpretei como uma função de uma variável, já que eu tinha o mesmo valor de h igual a 100, e depois substituí somente o valor de t igual a 12 na função derivada que eu obtive. Qual seria outra forma de fazer isso que aí vale para o caso geral? Seria a gente pegar a nossa função t, aqui é h no lugar desse t, deixa eu copiar ele aqui. Opa! Só vou copiar a função aqui embaixo, aqui é h. Que aí esse modo que eu vou verificar agora seria o caso geral. H mais 10. Então, aqui está a minha função, vou pintar ela de preto. Vou duplicar ela 2 vezes. Já vou entender por quê. Tá aqui. Aqui em preto está a minha função, certo? Então, primeiro, eu quero fazer o seguinte. Eu quero derivar essa função com relação à primeira variável, a variável t. Então, eu vou olhar para tudo isso que está aqui dentro, vou derivar, só que eu vou olhar apenas para a variável t. Então, onde tiver t, eu vou pintar em azul. Quem vai ser a derivada dessa função desse jeito? Esse h que está aqui, h dividido por 100, para mim é como se fosse uma constante. Então, eu vou derivar olhando só para a variável t. Esse 2 vai vir para frente, 2 dividido por 36 é 18, então eu vou ter menos 5/18 de t mais 10 terços. Essa é a derivada da minha função com relação à variável t. Quem vai ser a derivada da minha função com relação à variável h? Eu vou pegar a minha função, vou derivar, só que como eu quero a derivada parcial com relação a h, eu vou olhar só para um h. Quem vai ser a derivada dessa função? Constante, constante, constante. H está na potência 1, então isso aqui vai ser somente menos 1 sobre 100. Pronto. Essas são as minhas derivadas parciais da função. Naquele caso em particular, ele queria
a derivada dessa função, eita, às vezes não vai. A derivada dessa função, ele queria em um ponto específico, que era a derivada de t no ponto 12 e 100. Então, aqui eu vou colocar 5 sobre 18, onde coloco t, eu coloco 12, mais 10 sobre 3. Isso aqui vai ser menos 60 sobre 18 mais 10 terços, que vai dar 0. E ele também queria a derivada dessa função t maiúsculo com relação a h no ponto 12 e 100. Isso aqui vai ser menos 1 sobre 100, porque não tem nenhuma variável, nem h nem t, ali no valor da derivada. A derivada é constante. Tem alguém escrevendo ali. Desistiu. Tá bom. Certo? Então, aqui eu tenho o cálculo das derivadas parciais. O que vocês precisam lembrar? Você tem que olhar a função e só prestar atenção na variável que você quer derivar parcialmente com relação a ela. O resto a gente analisa como se fossem números, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Agora a coisa começa a complicar um pouquinho mais. A gente não vai calcular a função em nenhum ponto. Eu só vou querer calcular a derivada parcial com relação, como eu tenho duas variáveis, com relação a essas duas variáveis x e y. Agora eu preciso que vocês me ajudem para eu verificar se vocês estão entendendo como que a gente deriva parcialmente. Então, eu vou duplicar. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Que eu vou precisar de mais espaço. Beleza. Tá aqui a minha função f, certo? Então, agora, me ajudem aí. Eu quero derivar, lembra que eu sempre vou usar esse d tortinho, tá bom? Vou derivar a função com relação a x. Então, você vai olhar para essa função, derivá-la, mas você vai derivar a função. Aonde tem x, você vai aplicar as regras de derivação para x, interpretando as outras variáveis como constantes. Se fosse 2x² e 4, então eu vou interpretar aquele y como se fosse um número. Então, vamos imaginar que ele é 4. Não pode ser 0, tá? Esse número não pode ser 0. Se fosse desse jeito, eu iria multiplicar esses dois, daria 8, x², e ficaria 8 vezes 2 vezes x. Esse 8 nada mais é do que 2 vezes 4. Então, tudo que está multiplicando o x, não morre na derivada, continua ali. E aí eu vou aplicar as regras de derivação quando for potência, quando for log, quando for exponencial. Então, como que eu faço a derivada parcial quando eu tenho o produto das duas variáveis? O que está junto com a minha variável x continua, porque são coeficientes, são constantes que estão multiplicando o x, e quando elas estão multiplicando não desaparece. Então, isso aqui vai ser 2 vezes y. Isso é como se fosse o coeficiente do teu x. Quem que é a derivada do x²? 2x. Então, o que está multiplicando o x não desaparece. Desaparece se tiver constante. Então, quase mais um mix aí do que a Daniele quis dizer. O y continua, o y não desaparece, certo? Então, a derivada dessa função, dessa partezinha com relação a x, vai ser 2 vezes 2, 4, 4x, y. 2y, que eram os coeficientes aqui da expressão, os números que estavam multiplicando o x², e 2x, que é a derivada de x². Então, agora vamos tentar mais uma vez. Por isso tem que treinar. Agora, olhem para cá. Quem que é a derivada dessa função? Então, o x está em roxo. Vamos destacar o que é coeficiente. Esse cara é coeficiente, esse cara é coeficiente. Então, escrevam para mim. Qual é a derivada
dessa expressão aí agora que está circuladinha ali em laranja. Três y ao cubo. Exatamente, Daniele. Por quê? Porque o 3y ao cubo é coeficiente. Então, como ele é coeficiente, ele é número que está multiplicando o x, ele não desaparece. Então, ele continua ali na minha equação. O que estava em cima continua embaixo porque é uma multiplicação. Desapareceria se fosse soma. Quem que é a derivada de x? É 1. Então, se eu multiplicar aqui e arrumar, só sobra 3, tá errado ali, né? É ao cubo. Só para eu ter que apagar o negócio ali. Ao cubo. Certo? Então, é isso que a gente tem que começar a treinar para poder fazer essas derivadas parciais. Agora, vamos terminar. Quem que é agora a derivada parcial disso aqui com relação a x? Essa é fácil. Não tem y para complicar, então não precisa olhar nada como constante, é só derivar normal. Então, isso aqui vai ser menos 4, porque a derivada de x elevado à potência 1 fica 1. Pronto, essa é a derivada da minha função. Então, a derivada da função com relação a x é 4xy mais 3x ao cubo menos 4. Vamos tentar de novo? Então, vamos lá. Agora, mesma história, é treino isso, hein? Com relação a y. Então, você vai pegar a sua função, derivar, só que você vai olhar isso aqui como sendo... Então, onde tem y e, consequentemente, a potência do y, ou um ln, ou um seno, vai se manter. Todo o resto que está em preto é constante. Então, agora me ajudem. Quem vai ser a derivada dessa primeira parte? Vamos treinando, então. Quem que é a derivada do primeiro termo dessa soma? O y está na potência 1. Então, é como se fosse um número vezes y. Então, como a Daniele colocou, 2x ao quadrado. É o número que estava multiplicando o teu y. Agora, vamos para o termo mais difícil. Quem que é a derivada desse cara aqui agora? Todo mundo respondendo, vamos lá, treinando. O 3x não vai desaparecer, porque ele é como se fosse um número multiplicando ali na frente. 3, 6, 9, 25, qualquer número que está multiplicando y ao cubo. Então, eu vou manter o 3x e vou derivar o y ao cubo. Então, como o Caleb colocou ali, vai ficar 9, porque esse 3 vai multiplicar o da frente, então vai ficar 3x vezes 3y ao quadrado. Exatamente. Então, se eu só reorganizar isso aqui, 9x y ao quadrado. Então, minha sugestão é, faz a conta assim, coloca um por um e depois reorganiza. Quem que é a derivada agora desse terceiro termo com relação a y? Essa também é fácil. Tem y ali? Não tem y nenhum ali, só tinha x. Então, é como se fosse um número, 4. Derivada de 4 é 0. Pronto. Então, a derivada da função f com relação a y é essa expressão aqui. E aí, se eu quisesse a derivada no ponto 1 e 1, a derivada no ponto 2 e 5, aí você calcula para x igual ao valor xy iguais aos valores que são dados. Mais um teste? A gente vai complicando à medida que a gente vai treinando. Por isso que a minha sugestão é essa seção do livro, que eu acho que é a 4.5, se eu não me engano, tem que, assim, destruir essa seção de derivadas parciais lá do livro. Treinar, conferir o resultado. Então, vamos colocar aqui. A minha função f de xy, ela é pra gente testar, tá? Testar e treinar. Mais ln de xy mais x mais 1. Já aproximo, deixa eu duplicar. Então, aqui tá as minhas funções. Então, agora me ajudem aí de novo. Quero a derivada dessa função, deixa eu fazer em azul.
a derivada dessa função com relação a x. Então, tem que saber com relação a quem que você vai derivar. X, beleza. Então, eu vou derivar isso aqui com relação a x. Então, aqui eu tenho um x ao quadrado, aqui eu tenho um x e aqui eu tenho um x. O que eu preciso levar em consideração nesse caso em particular, tá? Esse x quadrado, primeiro, ele está dentro de uma função seno. Então, eu não vou poder ignorar o fato de ele estar dentro de uma função seno, porque se eu tivesse seno de x quadrado, eu teria que derivar usando uma regra da cadeia. Então, eu vou ter que usar a regra da cadeia aí também, só que carregando junto o que tiver dentro da minha derivada. Então, eu preciso prestar atenção no fato de que essa expressão toda está dentro de um seno, e da mesma forma, o fato desse produto entre x e y estar dentro de um ln. Então, eu vou ter que cavar aí na minha lista, na minha memória, como que eu derivo seno de x quadrado e como que eu derivo ln de x, certo? Imaginem que no lugar desse y você tem 2, 4, 9, o número que você quiser na sua cabeça colocar no lugar desse y que está aí, certo? Então, vamos derivar. Vamos olhar para essa parte aqui primeiro. Então, deixa eu fazer assim, chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Então, eu vou derivar 1, eu vou derivar seno de x quadrado. Vou copiar de novo, né? Você já tá ali. Esse cara aqui, com relação a quem? Com relação a x, certo? Então, eu vou derivar esse cara aqui olhando para o x. Então, me ajudem aí. Como que vocês derivariam se fosse seno de x ao quadrado mais 1? Me ajudem aí. Como que fica a derivada nesse caso? Escrevam para mim no chat. Qual que é a derivada de seno ao quadrado mais 1 com relação a x? Só tem um x, mas só tem uma variável que é a variável x. Depois a gente interpreta de acordo com o vermelho que está ali. O que eu tenho aqui é uma composição de duas funções. Então, você vai ter que derivar a função seno, mantendo tudo que está dentro. Então, derivada de seno é cosseno, então vai ser cosseno de x quadrado mais 1, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é 2x. A derivada de x quadrado mais 1 é 2x. Então, eu vou ter que aplicar aqui uma regra da cadeia. Vou ter que fazer a mesma coisa para a função que está ali em cima. Vou ter que derivar o seno, então derivada de seno vai ser cosseno de tudo que está ali dentro. O que tiver ali dentro vai ter que ser copiado, vezes, então aqui o cosseno, essas duas funções, então aqui está a função cosseno, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro dessa expressão, se o y é uma constante, se o y é um número, vai ser 2 vezes y vezes x. Por quê? Porque você tem algo desse tipo aqui. Y vezes x quadrado e você está derivando só em relação a y. Então, isso vai ser y, o 2 vem para frente e o x permanece. Então, eu só ajeitei isso da forma 2y vezes x ou 2xy. Geralmente, a gente coloca sempre x, y, z na ordem, as variáveis. Certo? Então, essa é a derivada desse primeiro termo. Derivada de seno é cosseno de tudo que está dentro, usando a regra da cadeia, vezes a derivada do que está dentro da função. Tá? O que eu utilizei aqui? Eu utilizei a regra da cadeia para fazer essa derivada. Ok? A derivada 2. Então, utilizando a mesma ideia da derivada 2. Depois a gente junta todo mundo. Essa derivada 2 é a derivada, com relação a x ainda, certo? Dessa função.
De novo, mais uma vez, composição de funções. Então, se fosse ln de 2x, seria a derivada disso. Derivada do ln, que é 1 sobre tudo que está dentro do ln, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é 2. É o número que está multiplicando o x. Então, usando também a regra da cadeia, eu vou ter 1 sobre xy. Derivada do ln é 1 sobre tudo que está dentro do ln, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é y. Então, posso cortar esses y, vai ficar 1 sobre x, mas não por coincidência, tá? Vai ficar porque cortou esse y em cima e esse y embaixo. Dependendo do que tivesse aqui dentro do ln, não cortaria, certo? Se tivesse mais uma soma aqui, apareceria um 1 aqui que não cortaria com o de cima. Para esse caso em particular, cortou. Ok? Então, a derivada dessas duas partes mais complexas a gente fez separadamente para utilizar essa regra. Agora eu vou juntar tudo isso. Conclusão, a derivada da função com relação a x vai ser, a derivada dessa primeira parte ficou 2xy cosseno de x² y mais y. Essa é a derivada da primeira parte. A derivada da segunda parte ficou 1 sobre x. E agora me ajudem nessa derivada aqui. Quem que é a derivada dessa última parte? Quem que é a derivada de x mais 1 com relação a x? Só tem x de variável. Derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. Então, a derivada dessa última parte é simplesmente 1. Certo? Olhem ali. Derivada disso é 1. Derivada de x é 1, derivada da parte constante é 0. Certo? Então, como que eu aprendo isso? Treinando. Não tem outro jeito. Treinando, lembrando da regra da cadeia, lembrando de composição de funções, lembrando de todas essas propriedades. Tá bom? Aqui talvez eu possa destacar da seguinte forma, esse cosseno, ele aparece porque eu tenho aquele seno ali antes. Essa fração 1 sobre xy aparece porque é a derivada do meu ln, certo? Então, se eu tenho uma composição de funções, eu também preciso levar isso em consideração quando eu faço a derivada parcial. Agora, eu vou fazer isso aqui de forma imediata. Vou derivar isso aqui com relação a y. Então, eu vou pegar toda essa minha expressão, vou derivar com relação a y. Então, y. O que eu preciso levar em consideração? Que esse xy está dentro de um ln e que esses y estão dentro de um seno. Então, eu vou ter que usar a regra da cadeia para toda essa galera aí. Certo? Vou derivar com relação a y agora. Derivada do seno é cosseno, derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno, é isso. Derivada do seno, cosseno, de tudo que está ali dentro, do jeito que está ali dentro, vezes, então só para diferenciar que isso não está no cosseno, a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro com relação a y é x² mais 1. Então, se aqui fosse 5, seria a derivada de 5, y é 5. Como é x², sobra o x². Mais, derivada desse cara, 1 sobre tudo que está dentro do ln, vezes a derivada do que está dentro com relação a y. Então, isso aqui vai ser x. Vai sobrar o coeficiente do y, que é x. Derivada de toda essa parte com relação a y é 0. Só ajeitando, eu vou ter x² mais 1, tudo isso multiplicando o cosseno. O que está dentro do cosseno não pode abrir em 2 cossenos, não pode dividir, não pode simplificar. O que está dentro do cosseno fica dentro do cosseno. E do seno a mesma coisa. Aqui eu posso simplificar o x, 1 sobre y. Certo? Então, isso é a derivada da minha função
com relação a y. Tem que treinar, certo? Tem que olhar a função, ver a característica, aplicar eventualmente quase sempre uma regra da cadeia e ir praticando. O único jeito de gravar isso aqui é realmente praticar.